Alô, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro para agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike. Nesse vídeo eu não vou... Não, vou sim, eu estou com 223 amigos. Se Deus quiser, vou passar de 1000. Muito obrigado mesmo a você, principalmente ao pessoal lá de placas que fizeram um upgrade. Estava com 202, eles foram logo para 223. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz, placa de Taquaritinga do Norte, espero que Taquaritinga do Norte inteira descubra o meu canal e que a gente possa trocar essa ideia, né? O meu objetivo é desenvolver a ambas as pessoas, tanto eu que estou aqui do lado apresentando, fazendo o canal, como você que está me ouvindo. Esse é a velha série, né, que nós vamos levar bastante tempo, a série de leitura da Constituição. É muito importante essa série, eu estou gostando, porque eu estou passando, né, o que é a Constituição de uma forma diferente. Eu não me preocupo, não estou falando para advogados, não estou falando para juiz, não estou falando para o Ministério Público, não estou falando para a Defensoria Pública, não, isso não me interessa. O que me interessa aqui é ler a Constituição para o povo tomar conhecimento do que é uma Constituição, do que são os deveres da Constituição, qual a importância da Constituição em nossa vida, para que a gente possa reivindicar os nossos direitos e a gente possa também cumprir as nossas obrigações, né? Que nós somos seres, né, nacionais, somos patriotas, nascemos e crescemos e morremos no Brasil. Outros são pessoas que vieram de outros países, estão aqui com muito carinho e têm amor por nós, também respeitam as regras, respeitar as leis, e tudo isso ajuda ao desenvolvimento do nosso país. Dando continuidade aqui, portanto, eu vou falar do artigo 38, né? O que, em base, é o seguinte: nós vamos definir como um funcionário público, ele tem muitos direitos, né? Ele, por exemplo, ele pode ser candidato a prefeito, candidato a vereador, a deputado federal, a governador, a senador, enfim, né? Ele tem a liberdade, né? Pode se sindicalizar e etc, etc. Então diz o seguinte, o artigo 38 da Constituição diz assim: o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Primeiramente, se uma pessoa, por exemplo, ele é uma pessoa que é delegado, é eleito deputado federal, deputado estadual, tratando-se de mandato eletivo, ou seja, ele é estadual ou distrital, ficará afastado do cargo em emprego ou função. Ele afasta-se, né? Ele não é demitido, ele não perde o emprego. Quando ele terminar o mandato dele, de 4 anos ou de 8 anos, no caso de senador, ele retorna para aquele cargo com todas as vantagens e todas as, vamos dizer assim, as regalias que a ele são assegurados, né? Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Suponhamos que uma cidade como Taquaritinga do Norte, que eu acho que tem um excelente subsídio do prefeito, me parece que é mais de 20 mil por mês, é difícil, mais um delegado da Polícia Civil, um delegado da Polícia Federal, não sei se tem uma remuneração maior que essa. Se ele é funcionário no Estado e tem mais uma remuneração maior de 20 mil, ele pode optar, ele fica prefeito, mas fica recebendo o mandato daquele, o salário, né, o subsídio da função que ele exista, né? Se investido no caso de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo como vereador, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Porque um vereador, é importante o vereador trabalha muito, porque a gente tem uma mania de dizer que o vereador trabalha pouco. Não, deputado estadual trabalha pouco, deputado federal trabalha pouco, não. Porque nós não vamos confundir somente o trabalho de plenário, né? O trabalho de plenário é um trabalho de 2, 3 horas, de terça a quinta, por exemplo, nossa Câmara, Senado, funciona de terça a quinta, porque já na sexta os deputados e senadores já retornam às suas bases, né? Mas eles trabalham muito em comissões, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Saúde, comissão de Trabalho, comissão de Direito do Consumidor, enfim, é um trabalho exaustivo. Então o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, eles trabalham muito. A gente precisa de reconhecer, criticar, mas ter o reconhecimento, né?
Eu sei que os vereadores de Taquaritinga, os vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, eles se reúnem, parece uma vez por semana, em 2 horas em plenário. Ali é o fechamento, vamos dizer assim, mas antes desse processo, o processo de legislação, eles passam por comissões, comissão de Constituição, comissão de Previdência Social, comissão de Justiça, comissão de Meio Ambiente e assim sucessivamente. Mas o vereador, por ser pertencer a uma cidade menor, ele não tem tanto trabalho. Então ele pode ser vereador e continuar no emprego que ele estava, se ele for funcionário público, entendeu? Por causa da pouca, vamos dizer assim, o uso né, do tempo que ele dedicará ao caso da vereança. Não estou dizendo com isso que o vereador é preguiçoso. Não, reconheço que o vereador trabalha muito. Né? O que falta ao povo brasileiro é se inteirar, né? Começar a se interessar por assuntos políticos. Né? Constituir, por exemplo, cobrar dos vereadores a mais audiência pública. E quando abrirem audiência pública, vá. Agora, ele faz uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte, vai um morador, aí perde o interesse. Essa questão de, por exemplo, levar a Câmara itinerante, né? Um dia faz uma reunião de vereadores no Jerimum, outro dia em Gravatar, outro dia em Pão de Açúcar, mas tem que ter a ver a participação do povo. Não é para chegar lá e quebrar a cadeira e xingar, não, é para assistir, debater e conversar né, as ideias. Infelizmente, o povo brasileiro não tem essa cultura né, de participar da vida política do seu município, do Estado e do Brasil. Entrega o cargo ao político e diz, todo político é ladrão, por isso que eu não quero me envolver. O político não foi colocado lá por ninguém, não foi, o político não se fez deputado federal, o político não se fez vereador, não se fez governador, senador, deputado estadual, por que isso? Você que o elegeu. Né? Eu estava vendo nessas eleições, falando com uma moça que foi fiscal, trabalhou na eleição como mesária, e ela disse que ficou constrangida, porque tinha gente que pegava a fila, que a gente chama de fila, não é a fila, né? É cola, aqui é cola. Você leva o papel com o número dos candidatos. Aí chegava na hora de votar, pegava o primeiro papel que achava no chão. Então aquele deputado, aquele senador que jogou de manhã, muito sujou a rua, vamos dizer assim, e ele ganhou, porque as pessoas vão votar, na hora de votar não sabem quem vão votar, e pega o primeiro que achou no chão e votam. Isso é falta de respeito, falta de consideração com o seu Estado. É uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não tem o mínimo de civilidade, o mínimo de cidadania. Infelizmente, desculpa a agressividade, mas é isso. Uma pessoa, no dia de uma eleição, ele tem que ter a responsabilidade e votar com consciência, votar no candidato que ele acha que é o melhor. Não importa quem candidato seja, se seja da esquerda, da direita. Se ele acha que Bolsonaro, desculpa, tem que usar, Bolsonaro é bom, que vote Bolsonaro. Se ele acha que é Lula, vote em Lula. Eu não estou aqui para dizer se você votou certo ou votou errado. Agora você tem que ter consciência. Agora pegar no primeiro papel no chão e votar no candidato, pode ser um deputado que não tem nenhum compromisso com Taquaritinga, nenhum compromisso com Santa Cruz de Capibaribe, por exemplo, né? É preciso que se vote no candidato, que alguém de Taquaritinga pediu para você votar, vote no deputado tal, vote na deputada fulano, vote, você ter esse... Agora votar no primeiro que acha no chão é muita falta de respeito a você, eleitora, a você, eleitor. Você não agride, porque eu não... Para que foi votar? Pague a multa, é mais barato. Peça para um amigo, se você não sabe, peça para um amigo entrar no site do TSE e emitir o boletim de multa. E pague a multa, mas não faça uma coisa dessa. Tudo isso é um atraso do nosso país. Né? Então, essa importância da gente entender né, como se faz o processo né, do servidor público, né, como ele, sendo servidor público, se ele quer seguir a carreira política, essa forma, né, ele é afastado e caso seja vereador, ele pode compatibilizar, tendo as duas vantagens. Ele fica no trabalho, trabalhando de forma honesta, e fica também na Câmara de Vereador, trabalhando de forma honesta e tendo as suas vantagens. Isso é muito bom para o vereador, né? A gente precisa dessa compreensão, né? Vamos lá agora. Agora diz assim, em qualquer caso, exijo
que se exige o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção e merecimento. O que acontece? Que o vereador ele se afasta, o prefeito, o que é eleito prefeito, o funcionário público, o servidor público que se é eleito deputado federal, ele se afasta, fica 4, 8 anos, por exemplo, para o Senado. Mas quando ele volta, esse tempo está contado para efeito da aposentadoria dele. Seria injusto se cortasse, né, tirasse os direitos. Então ele ia trabalhar mais 8, mais 16 anos para poder se aposentar. Isso fica, né? Ele só não vai receber isso para efeito de promoção e merecimento, que é outra questão, outro critério da administração pública que nós não vamos entrar em detalhe agora, né? Na hipótese do segurado regime próprio, o regime próprio, gente, é um regime próprio do servidor público, que é diferente do regime privado, do setor privado, que é o regime geral de previdência social, que nós vamos falar aqui também, mas a gente vai falar sobre isso, mas o regime próprio é o regime do servidor público para servidores públicos, né? Então diz assim, na hipótese do segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Ele não vai, por exemplo, porque a maioria dos prefeitos, das prefeituras, elas estão dentro da previdência social, né? E só autarquias federais, estaduais é que tem a administração, o INSS do servidor público, né? Mas a maioria das prefeituras também elas participam do regime geral. E essa pessoa ela continua, se ela é eleita, ela continua dentro do regime para efeito de aposentadoria, para que ela não sofra nenhum prejuízo, ok? Isso é muito importante. Essa conexão, né? essa informação, né? Que para que isso? Para incentivar a maior participação do cidadão na política, porque a política é uma coisa essencial, né? Para todos nós. Tem gente que diz, mas política, eu não quero saber de política. Gente, não tem como a gente não se interessar por política, porque política faz parte da nossa vida. Essa semana eu estava ouvindo o presidente Lula num podcast que ele participou. O ser humano é um ser político, e de verdade o presidente Lula tem razão, o ex-presidente Lula tem razão, né? Nós nascemos políticos, a política é essencial para a nossa vida, tudo na nossa vida. Isso que eu estou fazendo, interagindo com vocês através de um vídeo, né, colocando na internet, que vocês têm a liberdade de assistir ou não, de dizer se gostou ou não, isso é uma forma de fazer política. Então a política é essencial. Então, quando você é servidor público, não pode ficar afastado do processo político. Então, as regras têm que ser estabelecidas na Constituição para que você siga sem prejuízo, sem risco, e você sirva o seu país como deputado, como vereador, como deputado estadual, deputado federal, senador e até presidente da República, governador e etc, etc. Ok, gente? Esse assunto eu não gosto de tomar muito tempo, né? Eu vou encerrando por aqui, mas darei sequência também falando do mesmo assunto dentro da nossa proposta de leitura da Constituição. Muito obrigado e até uma próxima.